Muito bem, já cumprimentamos todos, já falamos, vamos... We have already said hello to everyone. Eu penso que há várias passagens bíblicas para lermos no mesmo lugar. There are several texts in the Bible that we will read. Agradecer o pastor e a igreja pelo convite. First of all, thank you, Pastor and Church, to the invitation. It's an honor to be here. Grande prazer nosso em ver o crescimento deste trabalho e como a igreja sabiamente chamou esse pastor alemão, romeno, americano, sei lá que bicho que ele é, mas... We are very glad to see the work of the Lord growing here, and we are so glad that this church called this pastor that I don't know if he's Romanian or German or whatever. You don't need to translate if it's bad. Ok. Não precisas traduzir aquilo que é mau. Eu posso falar mal dele livremente. I can speak bad things about him freely. Okay. Então, é grande bênção estar convosco e ver o crescimento da obra. It's a great blessing to be here and see the work of the Lord growing here. Eu reparei que tem culto de oração às quintas-feiras, mas é mais cedo que o nosso. I noticed that you have your prayer service on Thursdays. It's a little bit earlier than ours. Temos um culto de oração às 21 horas, isto quando ele chega do trabalho em tempo. Ours is 9 p.m. and this is when my son comes from work. E este é online. This is online. Neste presente momento, nós estamos na quinta semana de conferência missionária. Right now we are on our 5th week of a missionary conference. Nas duas primeiras semanas tivemos dois pastores brasileiros que trabalham em Portugal. On the 2 first weeks we had two Brazilian pastors that work here in Portugal. Na terceira semana, um pastor brasileiro que trabalha no Japão. On the 3rd week, a Brazilian pastor working in Japan. Na quarta semana e por 3 semanas, um pastor brasileiro que trabalha nas Filipinas e Sudeste Asiático. The 4th, and for 3 weeks, a Brazilian missionary working in Philippines. E agora, na semana passada e por 2 semanas, nós tivemos um pastor brasileiro que trabalha na selva amazônica. And on the last 2 weeks, we had another Brazilian pastor working in Amazonia, Brazilian jungle. Então pode ser bastante interessante você saber um pouco sobre esses trabalhos. Estão todos gravados no YouTube ou no perfil do Gabriel no Facebook. It can be really interesting for you to know a little bit more of these missionary works. They are all recorded in Facebook and YouTube. De janeiro até agora, principalmente por causa dessa conferência, nós já tivemos mais de 5.000 visualizações. From January until today, because of this conference, we had already more than 5,000 views. Eu creio que as nossas igrejas precisam conhecer mais de missões. I believe that our churches need to know more about missions. Por isso, na manhã de hoje, vi que vocês participam do missionário na Itália, chamou minha atenção. This morning I saw that you support a missionary in Italy. Nós podemos e devemos ajudar a obra do Senhor pelo mundo afora. We can and should do more for the work of the Lord all around the world. A sua moeda, o euro, vale muito perante todos esses países que eu mencionei. Your currency, euro, is worth a lot on all these countries that are mentioned. Há um canto que as crianças cantam em missões, diz, o teu pouquinho é muita coisa. There is a song that we call for missions saying that your little is much when God is in it. Quando Deus contigo está. Yeah. Já tinha dito essa. Yeah. Tá bem. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 13 Let's open our Bibles in 1 Samuel chapter 13 e vamos ler o versículo 1. and read verse 1. Vamos ficar em pé, se faz favor. 1 Samuel 13, versículo 1. 1 Samuel 13 verse 1. Saul reinou 1 ano, e no 2º ano do seu reinado sobre Israel, You don't need to translate that. Okay. Go ahead and read. Pode continuar que eu não tenho a Bíblia em inglês. Ok. Este é o versículo que vamos trabalhar nesta manhã para vermos a mensagem do Senhor. This is the Bible verse that we will dive into this morning to see what God has for us today. Eu repito, Samuel reinou 1 ano, e no 2º ano do seu reinado sobre Israel. A mensagem nesta manhã é um
pai precipitado. We want to see this morning a father who was a little bit ahead of himself. Vamos orar. Pai, pedimos tua bênção e direção sobre esta mensagem. Father, we ask you for blessing and direction for this sermon. Fala aos corações de todos, Please speak to everyone's hearts today, principalmente dos pais ou daqueles que desejam ser um pai algum dia. especially for the fathers or those who wish to be a father someday. No nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. In Jesus' name we pray, amen. Podemos sentar? You may be seated. Nós queremos ver uma das responsabilidades inerentes para ser um bom pai. We want to see one of the inherent responsibilities to be a good father. O assunto é extenso, mas vamos ficar com uma qualidade para ser um bom pai. We could talk a lot about it, but we'll just keep with one good quality to be a good father. Logo mais no final saberão qual é esta qualidade. In the end, you'll know which one is it. Uma pergunta: como pode um só versículo da Bíblia que fala sobre tempo ensinar-nos algo? A question: how can a Bible verse that talks about time teach us about something? Geralmente, quando lemos genealogias na Bíblia, as descrições de pai gerou filhos, When we read the time descriptions in the Bible of a father that generated son and so on, ou quando lemos alguma data na Bíblia, or whenever we see some date in the Bible, podemos pensar: que me interessa isso? we can think, what do I have to do with it? Este versículo ensina-nos muita verdade. This verse teaches a lot of truth. Aqui fala de um tempo decorrido, This speaks about the time that has gone, o reinado de Saul. the kingdom of Saul. Reinou Saul ano. He reigned 1 year, Até aqui é muito pouco. and at the time this is too little. E, o versículo completa a dizer-nos ainda na questão do tempo, And the verse keeps saying about time, no segundo ano do seu reinado sobre Israel. about his 2nd year reigning over Israel. Ou seja, no decurso da brevidade desse tempo, So, narra factos ocorridos. so during this time, there are facts that occur, Factos ocorridos que anteciparam o fim. and facts that occurred and anticipated the end of his reign. Ou seja, para percebermos o que é que levou à antecipação do fim do reinado, So in order to understand what caused his reign to be short, to be anticipated to the end, nós vamos ler alguns outros versículos mais deste capítulo. we will read other verses in this chapter. Mas a verdade firme, assente, é esta: Saul reinou por pouco tempo. But the solid truth is this: Saul reigned for too little. Embora fosse o primeiro rei de Israel. Although he was the first king of Israel. Nós vamos ver factos que determinaram fim precoce. We will see some facts that caused this end to be shorter than it was supposed to. A mensagem é pai precipitado. So it's one father who was ahead of himself. O que significa precipitado? What does this mean? O dicionário nos diz, primeiro, que não reflete, temerário, So imprudente. the dictionary says that someone that doesn't think, doesn't meditate, it's reckless. Uma outra definição, aquele que procede sem reflexão ou sem refletir. So someone who does things without thinking. Isso nos ajuda a pensar And this helps us to think. em alguém que age e reage instintivamente. Someone who acts and reacts by impulse or by instinct. Exatamente, faz o que pensa, faz o que seu impulso leva a fazer. He does things immediately according to his own impulse. Este versículo, 1 Samuel 3:1, fala de tempo e indica como a vida e o ministério de pai foram trágicos e encurtados. This verse talks about time and will tell us how the life and the ministry of a father was shortened.
Vamos ver 3 lições básicas para percebermos isso. Let's see 3 basic lessons to understand that. Primeiramente, Saul tomou uma decisão precipitada. First, Saul took a jumped decision. Versículos 2 a 5. Verses 2 to 5. Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, seu filho, em Gibeá de Benjamim. E o resto do povo despediu, cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo e multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. O que nós temos nesses versículos? What do we see in these verses? Se prestarem bem atenção, vão perceber que Saul não foi um bom gestor. If you take a closer look, you will see that Saul was not a good manager or administrator. O que é um gestor? É um bom administrador ou um administrador. So somebody who administrates or manage whatever resources he has at hand. Se nós compararmos com o ensino de Jesus sobre bom planeamento, em Lucas 14, 28 a 32, If we compare to Jesus' teachings in Matthew, Mateus quê? Lucas 14, Luke 14:32 about good planning. Luke 14:28 to 32. Jesus ensina-nos em Lucas 14, 28 a 32, o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Desculpe, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. O que Jesus nos ensina nesse texto de Lucas 14, 28 a 32? What does Jesus teach in these Bible verses? Para construir uma torre ou uma casa, To build a tower or a house, é preciso primeiro fazer cálculos. you need to do some math Se first. tem condições de comprar material e dar andamento à obra até concluir. If you have the resources to buy all the supplies that you need until the conclusion of the work, the construction. Para fazer uma guerra, To go to war, é preciso saber qual é o contingente do exército inimigo you need to have an idea on what are the amount, the number of soldiers that the enemy has, e com quantos soldados vai usar para enfrentar o inimigo. and how many soldiers do you need on your side to face the enemy. Em resumo, Jesus está a nos ensinar que antes de uma importante decisão é preciso fazer planeamento. So in other words, Jesus is teaching that before an important decision, you need to plan. Confirma isto o livro de Provérbios, quando nos ensina sobre que bom planeamento requer orçamento prévio. So the book of Proverbs confirms that by saying that a good planning requires a previous calculation. Provérbios 24, 27. Proverbs 24:27. Provérbios 24, 27 nos diz assim: Chapter 24, verse 27. prepara de fora a tua obra e aparelha-a no campo,
E então, edifica a tua casa. E para percebermos melhor, Provérbios 24, versículos 3 e 4. And to better understand, still in chapter 24, verses 3 and 4. Provérbios 24, 3 e 4. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Nós vemos que Saul contentou-se em convocar 3.000 homens. Saul was just happy in summing up 3,000 men. Naquele texto de 1 Samuel 13, 2. On 1 Samuel 13, verse 2. Ele despediu o restante do povo. And he let the rest of the people go. Mas o inimigo tinha pelo menos 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. But the enemy had at least 30,000 chariots and 6,000 men. Até horses. poderia ser um ato de fé se eles estivessem sempre a obedecer Deus. This even could be an act of faith if he was always in God's will and obeying the Lord. O problema é que vamos perceber que ele não tinha essa característica bem assim. The problem is that we will understand that he didn't do that regularly. Isso nos faz pensar em crentes da atualidade que são bons para falar até versículos da Bíblia e dar lições de moral até para pastor. This makes us think about believers today that are good in talking and even giving moral lessons to pastors, Mas não tem uma vida metódica de obediência à palavra. but doesn't have a methodic life of obedience to the Word of God. A sua vida desautoriza aquilo que quer ensinar aos outros. His life takes the authority of what they are trying to teach. Saul tomou uma decisão precipitada. Saul jumped in his decision. Segunda lição. Second lesson, Saul provocou insegurança para o povo. Saul caused insecurity to the people. Saul provocou insegurança para o povo. He caused insecurity to the people. 1 Samuel capítulo 13, versículos 6 e 7. 1 Samuel 13, verses 6 and 7. 1 Samuel 13, versículos 6 e 7. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. O que nós estamos a ver aqui? Estamos a falar de um pai ou de um rei? Are we talking about a father or of a king? O culto é em favor do Dia dos Pais. Today, we are talking about Father's Day. E nós estamos a ver um pai ou um rei, um governo? But are we looking so far to a father or to a king, a government? Estamos a ver os dois. We are seeing both. Na verdade, um bom pai pode se tornar um bom líder na comunidade e até no país. Actually, a good father can become a good leader in the community and in the country. Na verdade, para ser um bom líder, convém que seja um bom pai antes. And to be a good leader, it's better to be a good father before. O nosso laboratório começa em casa. Our laboratory starts at home. Saul, como pai, ele prometeu e não cumpriu. Saul, as a father, he promised but didn't deliver, didn't fulfill what he promised. 1 Samuel 18, versículos 17 e 19. 1 Samuel 18, verses 17 and 18. 1 Samuel 18, 17 e 19. Chapter 18, verses 18 and 19, sorry. Por isso Saul disse a Davi: Eis que Mirabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Perceberam? Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu? E qual é a minha vida e a família do meu pai em Israel,
para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Saul prometeu sua filha para Davi, mas não cumpriu. Saul promised his daughter to David, but didn't kept his promise. Não foi a única vez que, como pai, falhou gravemente. This wasn't the first time that he failed severely as a father. 1 Samuel capítulo 18, versículos 20 a 29, vemos uma outra falha. Chapter 18, verses 20 to 29, we see another of his failure. 1 Samuel 18, 20 a 29. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse, eu lhe a darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha ser contra ele. Veja a intenção. Pelo que Saul disse a Davi, com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos, falar em segredo a Davi, dizendo, eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi, parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo, foram tais as palavras que falou Davi. Perceba a humildade de Davi e a sagacidade de Saul. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dó, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus, estava sempre a armar ciladas. E anunciaram os seus servos estas palavras a Davi. E esse negócio parecia bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. E ele havia pedido 100, salvo erro meu. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Saul não estava muito interessado, de fato, em ter Davi como seu genro. Saul was not pretty much interested in having David as his son-in-law. E não estava a se importar de usar a sua própria filha para ser objeto de uma cilada. And he didn't care about using his own daughter to be to have a setup against David. Ele agiu com má fé perante um servo, um soldado fiel, um soldado leal. Davi. He acted in bad faith against a loyal servant and soldier like David. O que você acha de alguém que tenta usar a sua pessoa, aparentemente, do modo amável, amigável, mas no fundo do coração, do modo traiçoeiro? How do you think about someone who tries to use you, apparently in a friendly way, but in his heart in a deceitful way? Ainda uma terceira falha de Saul como pai. There's a third failure of Saul as a father. Como líder, em sua ação precipitada, causou falta de provisão, ou seja, provisionamento, abastecimento. Acting as a leader and jumping in his decision, he caused a lack of supplies to the people. 1 Samuel 13, 1 Samuel 19 a 22. 13, verses 19 to 22. 1 Samuel 13, 19 a 22. E em toda a terra de Israel, nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua rede, e as sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes,
e para os machados, e para consertar as agrilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Eu repito, como líder, na ação precipitada que tomou, ele causou falta de provisionamento, de abastecimento para os seus homens. He caused the lack of supplies to his people, to his men. Mas notem que nesta falta de provisionamento, isso não aconteceu com a sua família. But notice that this didn't happen to his family. Faltou provisionamento, abastecimento para os seus homens, mas não para a sua família. The other men, they didn't have what they need, but not his family. 1 Samuel 13:22. Verse 22. E sucedeu que no dia da peleja, ou da guerra, não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Duas lições nós aprendemos sobre Saul. We already learned 2 lessons about Saul. Tomou uma decisão precipitada. He took the jumped decision. Segundo, provocou insegurança para o povo. And second, he caused insecurity to the people. Terceira e última lição, com Saul como pai. Third and final lesson, Cometeu uma profanação. Aquilo que os religiosos chamam de sacrilégio. he committed a desecration or a profanation. 1 Samuel 13, 8 a 11. 1 Samuel 13, verses 8 to 11. 1 Samuel 13, 8 a 11. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vendo, porém, Samuel, o profeta, juiz, sacerdote, a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul não saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquimás. Ao ver que o profeta, o juiz sacerdote Samuel, não chegava no tempo combinado, Saul decidiu oferecer sacrifício. When Saul saw that Samuel didn't arrive within the time that he was supposed to have arrived, then Saul decided to offer the sacrifices by himself. Isso parece bonito e espiritual, não? This seems beautiful and spiritual. Já ouviram a expressão cada macaco no seu galho? Did you ever heard of a popular saying that everybody should be in his own place? Eu falei disso no futebol, e os rapazes gostaram. Eu expliquei 1 Samuel 13:1 somente, e não dei todos esses detalhes que vocês têm. In football, I talked with the players about 1 Samuel 13:1 in resume. Modéstia à parte, nós lideramos o Ministério do Futebol há mais de 15 anos. We have a ministry with football for more than 15 years. Eu tenho uma lista com 94 nomes, agora já subiu a 98, por aí. I have a list with 94 to 98 names of Convido players. rapazes e homens para jogar a bola conosco, mas antes do jogo começar, um ou mais versículos da Bíblia são explicados e uma oração é feita. We invite boys and men to play with us, but before the game starts, we gather everybody in the center field and explain a Bible verse or two. Mas geralmente, ou é um brasileiro ou é um português. É lusitano, enfim. Quer mostrar como nós devemos fazer. And from time to time, there is either a Brazilian or a Portuguese guy that wants to teach us how to do things. Como combinar tantos jogadores para uma só noite de 1 hora e meia, no máximo 2 horas? And what is the best way to organize things? Nosso recorde foram 37 jogadores numa só noite. The night that we had the most players was a night where we had 37. E não é futebol de campo, é futsal. And it's indoor football. E você pode pensar, não jogaram nada.
You might think, oh, you didn't have enough time to play, for everybody to play. Jogaram a brava até se fartar. Saíram de lá bastante transpirar. They played a lot, and at the end of the game, everybody was tired. Se depois quiser saber o que nós fizemos, eu conto para si no final do culto. I can tell you later, after the service, how did we manage to do it. Mas já aprenderam, cada macaco no seu galho. But they already learned that everybody should be in their own place. Saul fez algo que não era da sua prerrogativa. Saul did something that it was not for him to do. Ele foi ungido para governar, mas não para oferecer sacrifícios como sacerdote. He was anointed to rule, but not to offer sacrifices as a priest. Ao seu ato precipitado e profano, ele quis dar uma dose de espiritualidade a fim de se justificar. Acting recklessly and in a profane way, he tried to justify in a spiritual way. Veja o versículo 12. Look at verse 12. Verse 12. Eu disse, ele falara a Samuel, agora descerão os filisteus sobre mim e Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o local. Ainda não orei. He said, I haven't prayed. Realmente ele não tinha tido oportunidade ainda de orar. Didn't he had the opportunity to pray before? Sabe que é difícil pregar sem orar e sem ter comunhão com Deus na palavra? Do you know it's difficult to preach the word of God without having fellowship with God in the word and in prayer? Alguns pensam que isso é fácil, é assim, tira-se de letra. Some people think that this is easy. You can do it in an easy way. O pastor convidou-me no início da semana, senti-me honrado. The pastor invited me at the beginning of the week, and I was very much honored. Acho que quinta ou sexta-feira ele escreveu-me, manda-me o esboço da mensagem para eu publicar no boletim. I think either Thursday or Friday he wrote me, he texted me asking for the sermon or the main points of the sermon. Eu disse-lhe, com prazer eu farei, mas quando o Senhor me der a mensagem, eu ainda não tenho. And I replied, I'll do it gladly as soon as the Lord give me the message, because so far I still don't have it. Após a minha leitura devocional ontem à tarde, After my devotion time yesterday afternoon, reading the Bible, às 8:30 da noite eu mandei rascunho, o esqueleto da mensagem para ele. maybe around 8:30 p.m., I sent a draft to A him. mensagem completa eu mandei 5:45 da manhã. Full sermon I sent 5:45 in the morning today. Nem sei se ele estava acordado, mas eu queria acordar, porque eu fiquei acordado. I don't know if he was awake, but I wanted to wake him up because I was awake until that time. Good try. Poderia tentar, mas Saul fez algo que não era da sua prerrogativa. Saul did something that he was not supposed to do. Às vezes os crentes se esquecem disso. Sometimes Christians forget about it. É muito importante querer servir a Deus, It's very important to want to serve the Lord, mas não menos importante é saber obedecer àqueles que Deus pôs em liderança sobre nós. but it's not less important to know to be obedient to those who God puts in the leadership position in the church. Porque lá o Senhor vai nos testar se realmente queremos servir e obedecer a Ele. Because then and there God will test us if we really want to obey Him. Eu já estou a terminar. I'm coming to the end. Ao seu ato precipitado e profano, Saul tentou dar uma justificativa, ar de espiritualidade. Eu ainda não orei. To his reckless and profane act, Saul tried to justify in a spiritual way, saying, "Oh, I didn't pray to the Lord." Sabe o que Samuel disse a Saul Do you know what Samuel replied to Saul após este ato profano? after this profane action? Este ato precipitou o fim do seu governo. What you just did has caused the shortened of your time as a king. Versículos 13 e 14. Verses 13 and 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente.
é o mesmo que tolamente, estupidamente. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Mais tarde, Samuel vai ensinar a Saul que melhor é obedecer do que sacrificar. Later, Samuel will teach to Saul that it's better to obey than to sacrifice. A mensagem nesta manhã foi pai precipitário. This morning we saw a father that was ahead of himself. 3 lições básicas. Tomou uma decisão precipitada. He took a reckless decision, Provocou insegurança para o povo. caused insecurity to his people, E cometeu uma profanação. and commit a desecrated action. A conclusão da mensagem é a seguinte: criar filhos não é uma ciência exata. As a conclusion, to raise children is not an exact science. Sabe quem disse isso? You know who said that? Gabriel, o tradutor, meu filho primogênito. My translator, my son. Oh, I did? Okay. Eu pesquisei o que ele quis dizer com isso. I think I know what he meant about it Mas when se he você said quiser that. saber por que ele disse isso, pergunte a ele depois do culto. But if you want to know, ask him after the service. Criar filhos não é uma ciência exata, Raise children is not an exact science, mas, digo eu, requer disposição, examinação e prontidão para pôr em prática os preceitos da palavra. but it requires willingness and self-examination. And the third one, a terceira? Disposição, examinação e prontidão para pôr em prática os preceitos da palavra. And readiness to practice the teaching of the Bible. Isto se resume numa só palavra. We can sum it up in one word. Aquela palavra lá do começo que eu disse, uma das responsabilidades inerentes a bom pai. When we said in the beginning that it was one of the responsibilities that is inherent to a good father. Sabe qual é a palavra? Do you know what is it? Prudência. Prudence. Prudência é o contrário de precipitação. To be prudent is the opposite of being reckless. Yeah. Que Deus nos ajude, nós pais, a sermos prudentes. May the Lord help us, fathers, to be prudent. Deus abençoe a todos. O pastor tem a palavra. God bless you all, and the word is better to Pastor Colin. Yeah. Yes. Okay, thank you.